Queria partilhar aqui a palavra do Senhor esta noite. Uma porção da palavra que está lá em Gênesis 22. Queria que vocês me acompanhassem nessa leitura. E espero que Deus possa falar aos nossos corações, para a honra e glória do nome dEle. Assim diz a palavra. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ah, Senhor, como é bom ler a tua palavra. Como é bom saber que existem homens assim, com o coração cheio de fé, e que o Senhor se alegra disso, o Senhor se agrada, o Senhor se revela, o Senhor é amigo. Como é bom.
Faz de nós, Pai, esta noite, pessoas que ao ouvir essa mensagem, possam crescer cada dia mais na intimidade com o Senhor. É assim que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? É bem verdade que a fé tem vários significados na Bíblia. A fé, ela se baseia em várias coisas, em vários momentos, em várias atitudes nossas. Eu entendo que a que nós mais nos apegamos está na parte em que se diz que a fé se apoia na palavra do Senhor e que a fé reconhece o poder de Deus. Ou seja, é aquilo que Ele pode fazer por nós. Essa fé, ela é bacana a gente se apoiar, ancorar nela. E não é errado nós apoiarmos nesta verdade. Nós gostamos disso. E nós gostamos disso aqui porque, de certa forma, quando nós temos essa fé que é apoiada na palavra de Deus, e que essa fé também reconhece o poder de Deus e nós recebemos algo que vem de Deus, existe aqui um benefício para nós. Mas eu creio que essa fé, ela não é suficiente para glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. Eu entendo que a fé, ela não só se baseia apenas nessas verdades que eu acabei de dizer, nessas duas verdades, naquilo que traz benefícios para nós. Eu olho para a Bíblia, eu entendo que existe um outro tipo de fé. E eu entendo também que nós precisamos experimentar esta fé. Eu vejo isso nessa porção dessa palavra do Senhor. É uma fé que alcança a aprovação de Deus. E essa fé que alcança a aprovação de Deus não está no receber naquilo que vem de Deus, mas sim é aquilo que você oferece para Deus. Eu entendo que essa fé que nós oferecemos para Deus é essa fé que toca o coração do Senhor. Eu vejo nessa passagem, irmãos, eu posso dar um título para ela. Eu vejo Abraão aqui, um homem que recebeu uma prova de fé. E essa prova de fé que Abraão recebeu, ele demonstrou o grande amor que ele tinha por Deus. Ou seja, eu posso olhar para esse contexto aqui e dizer, o amor de Deus foi a maior prova de fé que Abraão teve na sua vida. Eu entendo que, olhando para esse contexto e pela vida de Abraão, porque aqui há uma sequência sobre a vida dele, Deus não falava com Abraão há muito tempo. Aqui, Abraão já estava com seu filho Isaque, rapaz, moço. E Deus não se revelava a ele, não conversava com ele. E de repente, Deus, do nada, chega a Abraão e diz assim para ele, Abraão, oferece o seu filho para mim. E eu acho legal isso, porque Deus falou direto. Ele falou direto. Eu imagino que aquilo ali entrou no coração de Abraão como uma faca afiada. Deus não deu meia volta. Abraão amava Isaque, irmãos. Isaque deu vida a Abraão. Abraão velho. Eu imagino quando um homem de 100 anos adquire certa coisa, é difícil ele sair do estágio que ele está. Por quê? Porque ele é velho.
está cansado. E os velhos de antigamente não tinham hoje as coisas boas que os idosos têm, né? O conforto. A vida ali era mais difícil. Mas eu entendo que Isaac deu vida a Abraão. Isaac renovou as forças de Abraão. Abraão tinha um motivo a mais para viver. Quem são pais, sabem o que eu estou falando. Um filho, quando vem na nossa vida, a gente tem um motivo a mais para viver. A gente se torna uma pessoa diferente. Eu entendo aqui que Abraão, olhando para a vida dele, ele nunca foi apegado em posses, vocações, sonhos. Mas ele era apegado no seu filho. E foi exatamente o seu filho que Deus pede como sacrifício para Abraão. Aí Deus vai e prova esse homem. Você já imaginou isso, irmãos? Você já tentou entrar nesse contexto? Aquilo que faz parte da sua vida, Deus fala assim, entrega. Entrega para mim. A Bíblia fala aqui exatamente que Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. Ele queria saber a identidade de Abraão. Ele queria saber quem era Abraão. E Abraão demonstra nesse contexto que ele era um homem de fé. Um homem de fé. Eu entendo, queridos, que Deus procura pessoas assim, na sua igreja. Pessoas de fé. Mas não aquilo que vem na igreja para receber algo que vem da parte de Deus. Mas aquelas pessoas que têm uma fé de entrega. Aquela fé que entrega todas as coisas da sua vida na pessoa do Senhor. Quando nós chegarmos, irmãos, nessa maturidade, eu posso perceber que, com certeza, nós iremos viver uma fé extraordinária, assim como Abraão viveu. Existem filmes que relatam sobre essa história de Abraão. E creio que todos vocês já assistiram. E é uma história linda. É maravilhoso de se ver. Mas essa fé que Abraão viveu, eu entendo também que não era apenas para ele viver, mas para nós vivermos também. Uma das coisas que Abraão mostrou diante de Deus, e que nós podemos aprender, e através desse aprendizado, de certa forma, colocarmos em prática, eu tenho certeza que nós vamos sair do lugar onde nós estamos. Eu quero relatar algumas verdades. A fé verdadeira sempre é provada e não se enfraquece nas provas. Antes torna-se ainda mais robusta e combativa. Essa porção aí que eu estou escrevendo, que eu escrevi, ela está na entrelinhas dessa história. Abraão teve uma vida com Deus. O capítulo 22 que nós lemos aqui, existiu uma vida lá atrás. A partir do capítulo número 12, a Bíblia fala que Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra da onde que eu te mostrarei. Né? Ele se revela a ele. Então Deus ordenou ele sair da terra onde ele estava para uma terra que ele nunca viu. E ali já começou essa jornada da fé.
E é interessante que ali ele começou e foi bem. Mas foram passando os dias, diante da sua caminhada cristã, eu quero dizer, aquela caminhada de vida com Deus. Ele caiu. Ele não tinha adquirido ainda aquela fé robusta. Porque quando ele chegou lá no Egito, quando ele foi buscar ajuda ali, ele fracassou. Pois ele duvidou de Deus. Ele tentou negociar. Ele mentiu. E ali ele já caiu. Mas logo em seguida, depois da sua jornada, ele foi provado mais uma vez. Diante das riquezas. Quando ali teve uma separação ali com ele e Ló. A Bíblia fala que Abraão disse não às riquezas de Sodoma. E ali também ele foi aprovado. Mas depois, logo lá na frente, ele foi desaprovado por conta da paciência em relação a Sara. Porque Sara, ela pressionava Abraão e Abraão cedeu à pressão de Sara. Então nós podemos perceber aqui que Abraão teve uma vida de altos e baixos em relação à sua fé com Deus. Mas eu entendo que o tempo foi passando. Abraão, com o coração sempre no Senhor, ele chegou num estágio em que a sua fé tornou-se robusta. Uma fé combativa por amor a Deus. E quando ele recebeu essa ordem de Deus, de sacrificar o seu filho, ali Abraão ele estava com a sua fé robusta. Eu entendo que a igreja de Jesus, ela precisa chegar nesse estágio. A igreja de Jesus, ela não pode ter uma fé insegura. A igreja de Jesus não pode ter uma fé imatura. A igreja de Jesus, ela foi chamada para ter uma fé adulta e guerreira. Amém, queridos? Aquela fé em que, quando houver uma tempestade, você não vai ser abalado. Porque você vai estar fixado numa rocha, em que jamais você será abalado. Aí eu pergunto, por que muitas vezes a igreja, ela não adquire essa fé abundante? Por que quando você passa por algum tipo de adversidade, ou uma tempestade, você desmorona. A sua vida sai do prumo. Você sai do seu estágio de conhecimento, de uma fé intelectual. E você esquece tudo aquilo quem é Deus. E você simplesmente entra num estágio que te leva ao fracasso. Será por quê, irmão? Eu entendo que é porque ainda nós não chegamos nessa fé robusta. Nessa fé onde nós devemos chegar. Nessa fé adulta. Nessa fé guerreira. E Paulo pautou muito isso nas suas cartas em relação às igrejas. Paulo disse lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, disse que para muitos ali dizendo que, poxa, vocês querem experimentar o que é sólido, mas ainda não conseguem sair do leite espiritual. O que Paulo estava querendo dizer ali? Você não consegue viver aquilo que é básico. E você quer se aprofundar na fé? Não tem jeito.
Como é que você quer se aprofundar na fé e que o básico você ainda não vive? Ou seja, como é que você vai amar a Deus não conseguindo amar as pessoas? Que tipo de fé é essa? Como é que você fala que ama a Deus e não consegue amar as pessoas? Você não se compadece das pessoas. Você não esmorece o coração. É mais ou menos isso, irmãos. O contexto é esse. É esse tipo de fé que nós precisamos chegar. Uma das coisas que Abraão também nos mostra em relação à fé, além delas ser robusta, ser guerreira, que precisa fazer parte da nossa vida, ele mostra aqui também que a fé verdadeira, ela exige, aquela fé abundante, ela exige obediência inegociável. A partir do momento que Abraão ouviu a voz de Deus, eu não vejo aqui Abraão discutindo com Deus. Eu não vi Abraão questionando a Deus. Ele simplesmente obedeceu. Abraão nos mostra aqui que existem coisas que não se questiona. Você tem que obedecer. Você precisa crer. E isso não é tão fácil assim não, irmãos. Se nós olharmos ali para o Sermão do Monte, em que Jesus ele mostra de uma forma muito clara a identidade do cristão. Essa fé que exige uma obediência inegociável, ela precisa ser desenvolvida dentro de nós. A Bíblia fala lá no Sermão do Monte que nós precisamos ser bons com pessoas que são ruins. A Bíblia fala que nós devemos honrar patrões carrascos. A Bíblia fala que nós devemos orar por políticos desonestos. A Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe, mesmo quando eles não fazem a sua parte. Queridos, existem pais que são péssimos. Eu conheço muita gente que se abriu já comigo dizendo que tem ódio do pai, que tem ódio da mãe. Existem pessoas com marcas abertas, feridas abertas do seu coração em relação à criação que ele teve no passado. E a Bíblia fala que essas pessoas que são feridas, elas precisam orar, honrar, desejar o bem. Eu pergunto para nós, para vocês, é fácil isso? Não é, irmãos? Agora isso se torna fácil para quem tem uma fé abundante. Para quem adquiriu uma fé robusta. Aquela fase adulta da vida cristã. Aquele que chegou nesse estágio de ter uma fé abundante, ele pode receber um tapa na cara. Que ele vai amar o seu irmão. Que ele vai perdoar o seu irmão. Que ele vai entender o seu irmão. Ele vai saber o porquê que ele foi ferido. Ele vai entender por que o pai dele agiu daquela forma no passado. Ele vai entender por que ele deve orar por políticos que são desonestos. Hoje nós estamos vivendo um momento, né, que vai mudar muita coisa. Eu tenho certeza que muita gente que vai ser eleito ali não vai fazer um papel bom. Mas a igreja precisa orar por eles.
Porque nós entendemos que foi Deus que colocou eles ali, que vai colocar eles ali. E a Bíblia precisa chegar nesse estágio. E da mesma forma que Abraão, irmãos, não questionou, mas simplesmente obedeceu à voz de Deus em sacrificar aquilo que ele mais amava na vida, ele não questionou. Ele simplesmente fez. Cuidado com os seus questionamentos. Tome cuidado. O importante é você crer e fazer. Amém? Graças a Deus. Terceira coisa que nós podemos tirar desse texto, sobre fé. A fé verdadeira é capaz de transformar as provas em adoração. Só quem chegou nesse estágio de maturidade, é capaz de fazer isso. Transformar provas em adoração. Eu entendo aqui, meus irmãos, eu posso olhar no contexto bíblico que Abraão demonstra aqui que ele não podia depender de pessoas, das circunstâncias e nem de seus sentimentos. Ele não tinha ninguém, cara. As únicas pessoas que estavam com ele eram os seus servos. E tinha um animal lá com eles. Mas no meio do caminho, quando ele viu o Monte Moriá, Abraão disse para eles: podem ficar aqui. Pode deixar que quem vai subir vai ser só eu e o menino. E mais o cutelo e as varas. Então foi ali. Sara não foi. Seus parentes não foram. Seus servos não foram. Não foram ninguém. Meus irmãos, você sabe por que Abraão fez isso? Porque ele sabia que ele iria ver a glória de Deus sendo manifestada no meio da prova. Eu quero que vocês entendam que no meio da prova, em que você tem na jornada da sua vida, não murmure, não questione, não abale o seu coração, não olhe para as circunstâncias, mas faça desse momento um momento de adoração ao Senhor. Se rende à grandeza do nosso Deus. É nessas horas que a graça de Deus é revelada. É nessas horas que o poder de Deus é revelado. E muitas vezes nós não sabemos como vai ser. Abraão achava que o seu filho iria se ressuscitar. A Bíblia fala que Abraão foi de uma forma tão convincente que ele entendia que Deus poderia o quê? Ressuscitar o seu filho. Então era isso que era o pensamento de Abraão. Mas não foi assim que Deus agiu na vida de Abraão. Deus agiu de uma outra forma. Ele supriu ali uma necessidade dele. Ele demonstrou o poder dele de uma outra forma. Essa é a grande questão, irmãos. Essa é a grande questão. O importante para nós é nós não nos preocuparmos de que forma Deus vai agir. Mas o que nós devemos preocupar é a forma como nós estaremos no momento da provação. É como vai estar o nosso coração no momento da provação. Eu entendo que muitos de nós no momento da provação, como pessoas que precisam crescer numa maturidade espiritual, muitos de nós ficamos abalados, irmãos. Muitos de nós. Muitos de nós saímos do prumo. Muitos de nós ficamos pessoas que não vai experimentar
a forma extraordinária que Deus move. Muitos de nós. Mas creio eu que nós, como igreja do Senhor, precisamos sair deste lugar. Deste lugar. A fé não é lugar para acomodação, irmãos. Sabe? A fé, ela não pode ser uma questão de acomodação. A fé, ela precisa ser desenvolvida em nós. Essa jornada da vida, a gente apenas crê. Eu entendo que a gente não amadurece nisso. A gente se desenvolve na fé quando nós cremos, mas também nós o quê? Fazemos a nossa parte. Não basta apenas confiar, nós temos que fazer. Existem aqueles que confiam, mas ficam parados. Mas eu entendo que a fé robusta é aquela fé que age, que faz, que se move. É aonde o poder de Deus se manifesta. Isso precisa ser um sentimento, um sentimento que precisa ganhar força nos nossos corações. Eu tenho certeza que nós vamos experimentar coisas maravilhosas como Abraão experimentou. Abraão nos mostra aqui também que a fé verdadeira é aquela que crê na provisão divina. Meus queridos, quem ama a Deus sobre todas as coisas, experimenta muitas coisas. Abraão demonstrou aqui que ele amava a Deus sobre todas as coisas. E só aqueles que experimentam, só aqueles que demonstram o amor a Deus sobre todas as coisas, vão experimentar coisas extraordinárias. Muitas pessoas, irmãos, não experimentam muitas coisas que vêm da parte de Deus, porque está apegado em coisas que atrapalham Deus agir. Para experimentar algo que vem de Deus é preciso desapegar. Desapegar das coisas. Abraão, ele experimentou algo extraordinário de Deus porque ele desapegou de Isaac. A Bíblia fala que Isaac era amado por Abraão. Ou seja, se Isaac era amado por Abraão, Abraão gostava de certa forma, possuir Isaac. Ter Isaac perto dele. Ele gostava de controlar a vida de Isaac. Isso faz parte da vida de um pai. Isaac era a demonstração do apego que Abraão tinha. Apego material. Muitos de nós, irmãos, somos apegados em coisas. Talvez o seu Isaac é a sua profissão, o seu dinheiro, a sua família, a sua posição social, os seus sonhos. Essa é a grande questão. Na jornada da vida, para experimentarmos provisão divina, nós precisamos de nos desapegar de coisas que ganham o nosso coração. Você já percebeu que a nossa natureza, o nosso ser, isso faz parte da pessoa, do humano, é gostar de possuir, de controlar, de apegar nas coisas? Ou seja, esses somos nós. Mas a palavra de Deus nos direciona que é preciso largar estas coisas. Para nós experimentarmos o extraordinário de Deus. Para nós experimentarmos esse milagre abundante de Deus.
Nós precisamos desapegar àquilo que nós somos apegados. Para recebermos as promessas de Deus, a gente precisa largar aquilo que prende os nossos corações. Quem não tem fé, irmãos, acha que Abraão fez loucura. É a mesma coisa eu chegar em você que é preso nas suas riquezas e falar para você, meu irmão, larga tudo que você tem. Larga seu dinheiro, larga sua casa, larga seu emprego e vai servir a Deus. É a mesma coisa. É a mesma coisa falar para aquela pessoa que, meu amigo, você tem um chamado divino, um chamado de Deus. Larga o seu trabalho e vem fazer a obra de Deus. É a mesma coisa. Você que ganha um certo valor considerável, e você vai começar a ganhar aquele valor bem pequeno. É esse tipo de coisa, irmãos. É uma coisa que é louca. Para você que é apegado em coisas. Abraão foi louco. Imagine você que a sua vida é seu filho. Você que é apegado no seu filho. Deus falar assim para você: pai, mãe, sacrifica seu filho. Isso é loucura ou não, irmãos? É. Mas para aquele que não tem uma fé robusta ainda. Essa é a grande questão. Por quê? Porque, de certa forma, está apegado nessas questões. Não está apegado primeiramente no que se diz em cumprir a vontade de Deus. O seu coração está firmado em Deus, somente Deus, o seu coração é exclusivo para Deus. E só aqueles que têm um coração inclinados a isso que vão experimentar essa provisão divina. Eu entendo, irmãos, que o que Abraão experimentou, nós também podemos experimentar. Agora, cabe a nós querermos. Cabe a nós decidirmos que tipo de fé nós queremos continuar caminhando. Uma fé rasa? Uma fé que pode até conhecer, mas não experimentar? Ou uma fé robusta, que conhece e experimenta? Essa sim, que creio eu que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso se chama fé. A Bíblia fala que os heróis da fé, eles receberam muito de Deus, da parte de Deus. Quando eles criam, quando eles creram naquilo que Deus poderia fazer. Mas também existiram homens de fé dentro dessa porção da palavra de Deus, que tem um contexto do heróis da fé, muitos foram queimados. Muitos morreram sem receber a promessa. Muitos foram cerrados ao meio, porque creram no poder divino. E foram exatamente esses que foram chamados, que este mundo não é digno dessas pessoas. Porque o mundo que elas olham não é este lugar, mas é um mundo que se chama eternidade. A fé robusta não tem olhos fixados aqui neste mundo. Mas aquele que tem uma fé robusta é aquele que tem os olhos na eternidade, onde o nosso Deus está, mas que também pode viver essa eternidade aqui neste lugar. É assim que nós precisamos chegar. Amém, igreja? Graças a Deus por isso, vamos ficar de pé. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração esta noite. E o meu coração está na expectativa de que
você saia daqui inconformado da forma como você está hoje. Fala, você pode dizer assim para Deus: eu não quero essa fé para mim. Essa fé que eu possuo hoje, ela é insuficiente, eu não estou satisfeito com ela. Eu quero ter mais. Eu quero adquirir mais. Eu quero ter uma fé que não alegra o meu coração, mas uma fé que glorifique o meu Deus através da minha vida. E que seja assim, irmãos. Essa tem sido a minha oração. Por nós, por mim e pela igreja. Nada pode deter uma pessoa que tem fé. Essa fé que eu disse. Nenhum mal chega, nenhuma praga chega até você. Nada vai te deter. Porque a provisão de Deus vai chegar sobre você. Feche seus olhos. Converse com Deus nesse momento. Eu sei que Ele conhece o seu coração, mas é bom nós confessarmos. É bom a gente abrir os nossos sentimentos diante de Deus que está aqui. Talvez essa mensagem pode ter até assustado você. Talvez essa noite você pode ter até sentido: poxa, que pessoa miserável que sou, cara. Não consigo me desapegar de coisas para fazer a vontade de Deus. Mas é assim que Deus se agrada, é quando nós somos sinceros diante dEle. Peça para Deus essa noite, para você crescer numa maturidade, para você sair do estágio que você está esta noite. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você, incomodar você. Deixa o Espírito Santo de Deus soprar e limpar talvez toda sujeira, toda incredulidade que há no seu coração. Deixa o Espírito Santo incomodar você, para que você possa sair do estágio onde você está. E converse com o Senhor, abra o seu coração, confesse a Ele. Ô Senhor, nós estamos aqui rendidos em Tua presença. Somos aqueles que você conhece, que o Senhor conhece. O Senhor conhece o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, aquilo que como está as nossas vidas esta noite. Tu sabes o tipo de evangelho que nós vivemos. Tu sabes, ó Deus, o tipo de vida que nós estamos tendo com o Senhor nesses últimos dias. Eu quero clamar ao Senhor aqui esta noite, Senhor. Leva-nos para um lugar diferente. Faça algo novo em nós. Quebra a nossa estrutura esta noite, Senhor. Faz uma purificação em nossos corações. Purifica a nossa alma, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer o nosso gigante, aquilo que atrapalha
a nossa vida com o Senhor. Tire de nós tudo aquilo que nós temos como apego. E faça, Pai, faça de nós pessoas que têm um coração invocado, totalmente entregue a Ti. Totalmente, Senhor. Que a nossa alma seja uma alma totalmente rendida ao Senhor. Que o nosso coração, a nossa mente esteja rendida ao Senhor. Que a nossa vida esteja rendida à ação do Espírito Santo. Para que nós possamos, ó Deus, viver da forma que engrandeça o Teu nome. E da forma como o Senhor se alegra. Nós queremos experimentar esta verdade, Pai. Que a nossa fé esteja envolvidas em amor. Que o nosso amor ao Senhor seja a nossa maior prova de fé, Senhor. Em nome de Jesus. Cada vez que a minha Amém. fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. São montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá de Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos faça crescer para a honra e glória do nome dEle. Vamos